Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, vocês que estão acompanhando os nossos encontros sobre história da Igreja. Hoje nós vamos para o nosso 5º encontro de história da Igreja, cujo tema de hoje será Pentecostes. A Igreja se manifesta. Peçamos para que Deus nos abençoe e para que a luz do seu Espírito Santo nos ilumine a todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor, este nosso encontro de formação e derrama sobre todos nós a luz do teu Espírito Santo para que possamos compreender a reflexão em torno da vossa Santa Igreja e assim possamos amar mais os nossos irmãos e irmãs, os membros da nossa Igreja e a própria Igreja que tu instituístes. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pentecostes, a Igreja se manifesta. É celebrado 50 dias após a Páscoa e é um evento que marca, como já falamos, a manifestação da Igreja. A gente vai ver hoje os aspectos bíblico-teológicos. Aquela igreja que, como nós já vimos, estava no coração e no pensamento do Pai, antes mesmo da criação do mundo, aquela igreja prefigurada nos 2 grandes ajuntamentos do Antigo Testamento, um dos quais Abraão sai de Ur dos Caldeus, é o início do povo de Israel, e Moisés, este último, o libertador do povo da escravidão do Egito. Esta igreja que começa a se fazer presente na humanidade, como nós já vimos também, com a encarnação de Jesus, que ao iniciar o seu ministério, chama os primeiros discípulos, organizando a igreja. Como também já vimos, esta igreja nasce na Sexta-feira Santa, do coração de Jesus, transpassado pela lança na cruz do Calvário. Então esta igreja, presente no coração e no pensamento do Pai, desde toda a eternidade, esta igreja prefigurada através dos patriarcas, dos profetas, especialmente no Êxodo com Moisés, esta igreja agora, ela será manifestada definitivamente em meio à humanidade, assumindo uma missão que é a mesma de Jesus e recebendo para isso a força que vem do alto, o Espírito Santo de Deus. Então nós falamos que Pentecostes é o nascimento da igreja, momento em que surge o povo da nova e eterna aliança. Mas se você costumeiramente medita a palavra de Deus, se você está habituado a ler a Sagrada Escritura, você vai perceber ali 2 teologias, 2 modos de ver Pentecostes. É o jeito de Lucas e o jeito de João. Trata-se de 2 narrativas de um mesmo fato. Não há nenhuma incoerência. Basta que a gente confira os textos em Atos 2, 1 a 13 e João 20, 19 a 23. Em ambos, os discípulos recebem a unção do Espírito Santo, que é o chamado batismo no Espírito. Em Lucas, o Espírito vem em forma de chamas ou línguas de fogo, que vem do alto,
E em João, no versículo 22, Jesus soprou sobre eles, isto é, o Espírito sai de dentro de Jesus. O que nós temos aí, começando um pouquinho pelo pensamento joanino, a nova criação. Olhando o paralelo dessas duas leituras, que você pode depois conferir com calma, nós vamos entender facilmente o seu significado. A citação joanina de que Jesus soprou sobre eles está alinhada com Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, onde nós encontramos esta passagem. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, do hebraico, esse verbo, o ruá, quer dizer o Espírito de Deus. Deus moldou o homem do barro de argila, inspirou, soprou sobre suas narinas. Esse Espírito chama ruá. É uma palavra feminina que vai nos remeter à matriz ou ao útero originário, onde nasceu a vida que vem de Deus. A vida nova que ganhamos na graça divina, portanto, deixa claro o texto joanino, nos vem de dentro de Jesus. Então, na teologia joanina, nós estamos diante da nova criação. Para João, o Pentecostes é a nova criação, com este homem novo que é Jesus, o primogênito de todas as criaturas, como diz um salmo, o mais belo entre os filhos dos homens. Então, guardemos bem isso. Para João, Pentecostes é a nova criação. Mas em Lucas escreveu um evangelho único, depois ele foi dividido, Atos dos Apóstolos, o autor é Lucas, e o seu evangelho. Em Atos 2, 1 a 13, nós estamos diante de uma teofania. O que é a teofania? Manifestação de Deus nas forças da natureza. Isso não é novidade. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, nós iremos ver muitas passagens onde Deus se manifesta nas forças da natureza. Um exemplo, a sarça ardente que não se consumia, no episódio da vocação de Moisés, a brisa suave que o profeta Elias sentiu na caverna onde estava se refugiando, caminhando para o Monte Horebe, O fogo que desce do céu e queima as ofertas oferecidas pelo profeta Elias no confronto com os sacerdotes do deus Baal, Êxodo 19, 16 a 25 é muito especial, e é com ela que esta narrativa lucana está em paralelo. Às vezes na sua Bíblia, dependendo da edição, tem na margem textos pequenos com os quais aquele texto que você está lendo está em paralelo. Se você procurar Lucas, você vai achar lá esse texto em paralelo do Êxodo, capítulo 16, versículo 16, capítulo 19, versículo 16 a 25. O que nós encontramos nesses dois textos paralelos? O Êxodo 19 e o Lucas do Atos dos Apóstolos, a narrativa do dia de Pentecostes. Nós encontramos estrondo de trovões. Em Lucas, ele fala que houve o sopro de um vento impetuoso. Em Êxodo vai falar que todo o monte tremia, porque Deus desceu no meio de chamas. Lucas vai dizer: apareceram-lhes umas como que línguas de fogo, que ia pousar na cabeça de cada um.
Por que este paralelo de Lucas e da Assembleia do Sinai? A Assembleia do Sinai, você sabe o que aconteceu. Lá, Deus deu o decálogo, Deus deu os mandamentos que Moisés escreveu nas pedras da lei. Então, em Êxodo, na Assembleia do Sinai, Deus deu a primeira lei, aquela lei que foi gravada na pedra, nas tábuas da lei. Em Pentecostes, Deus em Cristo Jesus nos dá uma nova lei que será gravada na carne, no coração das pessoas. A nova lei é a lei do Espírito. O Espírito Santo é a nova lei para o povo da nova aliança. Então, para Lucas, o derramamento do Espírito aconteceu 50 dias após a morte de Jesus. Para João, a morte, a ressurreição, a ascensão do Senhor e o derramamento do Espírito em Pentecostes aconteceu em um só dia, né? Isso é em João. E agora fica a pergunta: por quê? Jesus realmente apareceu ao longo dos 40 dias, o Pentecostes aconteceu exatamente 50 dias, como fala Lucas. Quem é que está certo? Lucas, que fala que foi depois de 50 dias, ou João, que fala que foi num dia só? Aí não tem certo e errado. Nós chamamos isso duas reflexões teológicas, cada uma dentro do seu contexto. E sobre isto, nós temos grandes sábios da nossa igreja, no passado e no presente, que se manifestaram sobre este assunto. Por exemplo, se pegarmos o padre Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia de João Paulo II, ele vai dizer para nós assim, que o primeiro Pentecostes joanino, visando a vida nova conferida pela Páscoa de Cristo, significa uma renovação espiritual, significa um renascimento, uma vivificação. E de fato, no Evangelho segundo São João, o Espírito é apresentado e prometido insistentemente como o Espírito de vida, de renovação, de renascimento e de santificação, conforme o comentário do padre Cantalamessa. Por sua vez, vai dizer Cantalamessa, a descrição de São Lucas nos Atos acentua a sua dimensão carismática do batismo do Espírito voltada para a missão, acentuando assim o poder do Espírito Santo. Estão vendo? São enfoques diferentes, reflexões teológicas diferentes sobre o mesmo fato. Lembrando o que diz Cantalamessa. Então, para João, o Espírito, ele é apresentado como Espírito de vida, de renovação, de renascimento e santificação. Uma nova criação, como já dissemos. Lucas, ele acentua esta dimensão carismática. Está muito ligado à missão, onde vai acentuar o poder do Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles e imediatamente os envia. De fato, de Pentecostes saiu o primeiro grupo de missionários. Bem de acordo com este pensamento de Cantalamessa sobre Lucas, que vai dizer que ele está focado na missão, o Pentecostes derramado em função da missão, a força do Espírito derramada em função da missão que eles teriam pela frente, dar continuidade à missão de Jesus. E de fato, quando nós falamos em uma igreja missionária, nós não podemos nos esquecer que o primeiro grupo, a primeira leva de missionários realmente saiu de Pentecostes. Quem estava no cenáculo no dia de Pentecostes? Lembram? É aquela famosa primeira leitura, que no dia de Pentecostes, todo mundo que vai ler acaba travando a língua, se atrapalha com tantas palavras difíceis de ser falada, né? O texto afirma
judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. E aí vai dizer, os partos, os medos, os elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, próximo a Cirene, romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes. O que isso significa? Que todas as regiões habitadas da terra, todos os povos estavam ali em Pentecostes representados. Por isso que a Escritura faz questão de mencionar todos esses nomes. Eram todas as regiões habitadas da terra naquele contexto. Então, esses povos, esses judeus que estavam lá, talvez você se pergunte, mas judeus fora da terra prometida Palestina, de onde veio isso? Então, aí nós temos uma explicação para isso. Esses judeus que estavam espalhados nas diversas regiões mencionadas aí no livro de Atos, foi por ocasião da primeira diáspora. O que é diáspora? Diáspora, dispersar, espalhar, Aconteceu no ano de 586 a.C., quando Nabucodonosor II conseguiu invadir o reino de Judá. Ele destruiu Jerusalém e deportou os judeus para a Mesopotâmia. Alguns desses judeus migraram para vários países do Oriente. Esses judeus deportados continuaram suas práticas e seus costumes religiosos, misturados com outros costumes herdados dos babilônicos. Então, esses judeus das colônias fora da Palestina, colônias judaicas, eles vinham todos os anos para as principais festas que havia em Jerusalém. A Páscoa era uma delas, e havia também a festa da colheita, que para eles era Pentecostes. Eles ouviam falar de Jesus nos 2 anos e meio que Jesus exerceu o seu ministério, através de parentes e conhecidos. Chegavam lá em Jerusalém para as festas e perguntavam: cadê o Nazareno? Está aí pregando, seus discípulos são fulano, beltrano. Então eles se comunicavam entre si a respeito das atividades de Jesus. Então, de alguma forma, eles já conheciam Jesus. Então, é conhecido por festa da cega, tá? É cega com S, viu? Êxodo 23:16, porque representa os primeiros frutos. Pentecostes é conhecido como festa da cega entre os judeus, está em Êxodo 23:16, porque representa os primeiros frutos. Números 28:26, frutos colhidos em resultado do trabalho dos que completavam a colheita do cereal da primavera no Israel da antiguidade. Êxodo 23:16. Estamos falando sobre o antigo sentido judaico de Pentecostes. Também se chama festa das semanas, Êxodo 34:22, em virtude de se contarem 7 semanas mais um dia, 50 dias ao todo, para se determinar a celebração desta festa. Encontramos isso em Levítico 23:16. Semelhantemente, no Novo Testamento, o qual foi escrito em grego, é conhecida por Pentecostes, do grego Pentecostos no original, que significa 50º. Entenderam? Aqui está a pesquisa de Lucas. Por isso foi 50 dias. E por isso nós também celebramos Pentecostes 50 dias após a ressurreição do Senhor. Ele tem a sua origem numa festa judaica, Houve uma segunda diáspora, que aqui não é o caso, é só para
para ilustrar um pouquinho a matéria, no ano de 70, quando os romanos destruíram Jerusalém, obrigando os judeus a irem para outros países da Ásia Menor, África do Sul, da Europa. Então, guarde bem isso. Pentecostes representa para nós o nascimento da igreja. Na visão de Lucas, a nova criação, esta lei que agora não é mais escrita na pedra, mas é gravada na carne, no coração do homem, pelo próprio Espírito, tá? E na visão de Lucas, na teologia lucana, Pentecostes significa o poder do Espírito que vem e que vai potenciar, que vai capacitar, que vai fortalecer os discípulos. Ontem e hoje nós somos fortalecidos pelo Espírito para seguirmos em missão. Então o carisma da missão está muito forte em Lucas. Ok? Vamos para o nosso próximo encontro. Até lá, se Deus quiser. E nós iremos exatamente falar sobre o espírito missionário da igreja. Fique com Deus. Obrigado pela participação. Deus que nos abençoe.